Maravilha! Estamos nós aqui reunidos, então, vai ser, Luiz, para aquela que será a aula derradeira da nossa investigação na cosmologia platônica. Nós tivemos a oportunidade de estudar nuances, desde como se identifica a primeira e a segunda navegação, até como se dá a dinâmica de propriedades e atributos que são intrínsecas às eidos, aqui constituídas enquanto verdadeiro ser, que fornece por participação as coisas que tem o ser, até propriamente os planos polares constituidores da própria realidade como um todo, como una e a díade. E na nossa última aula estávamos discutindo o estatuto do número como termo médio de vinculação entre o inteligível e o sensível. E propriamente como o número, ele resguarda aquilo que também traduz as propriedades essenciais dos princípios absolutos da realidade. Entenda-se aqui, uno e díade, pois o número, ele resguarda a capacidade de ser apto à multiplicidade, enquanto também tem em seu cerne a unidade, algo do inteligível, algo do sensível, pois a matéria traduz a multiplicidade, assim como também o inteligível, condicionado quanto simplicidade e também unidade, é trazido no cerne deste mesmo número. Então, nós estávamos discutindo como a criação em sentido grego, lembra-se o que era a criação em sentido grego, que é justamente fazer que uma coisa que estava na esfera do não ser passe ao ser, e, portanto, ele consiga ter em sua constituição algo que pertence ao ser per se, sem ser este mesmo ser, e, portanto, é necessário que seja imbuído em sua estrutura um critério de termo médio entre ambas as esferas, entendidas aqui enquanto números. Então, portanto, ao vir a ser implica ter algo do ser. E como é que o algo sensível tem algo do ser? É mediante justamente o número. Em última instância, receber a perfeição é receber o ser e receber a perfeição é receber o número. Eis o resumo de tudo quanto diz respeito à nossa última aula, correto? Refresquei a sua memória? Sim. Maravilhoso. Então, o nosso texto aqui, né, o nosso derradeiro da nossa discussão, ele nos diz o seguinte, que a criação, em sentido grego, evidentemente falando, resguarda imagens analogantes que versam acerca desta condição entre o inteligível e o sensível, entre o eterno e aquilo que não é eterno, entre o infinito e aquilo que é finito, entre aquilo que é contido e aquilo que não é possível de ser contido, que é basicamente a mescla que nós estávamos discutindo lá no Filebo, certo? Do pera e do aperon, né? E nós temos 3 imagens, está certo? Nós conseguimos detectar 3 imagens que apontam para essa multiplicidade de intercâmbio entre ambas as esferas constitutivas da realidade, certo? E nós podemos evocar 3, leia-se aqui o tempo, os elementos e a alma. Esses 3 aspectos sumamente interessantes, eles resguardam essa bipolaridade e essa mescla que se dá entre ambas as esferas, de modo que nós conseguimos de maneira muito tranquila entender como eles se encontram, como eles se compartilham e de como nós temos ali aquilo que é próprio da mistura, né? Ou seja, o inteligível e o sensível mesclados na ordem do ser. Inclusive, na nossa última aula, nós verificamos a belíssima forma com a qual nosso amigo Platão entende o tempo. O que é o tempo, senão a imagem móvel da eternidade? Isto tudo baseado no Timeu, o texto que é o suprassumo da cosmologia do nosso amigo Platão. Então, se você quiser ler um texto hoje, depois que nós encerrarmos toda a nossa investigação, leia o Timeu, tenha a experiência de ler este texto, porque esse texto talvez seja uma das coisas mais belas já escritas pela mão de um grego, depois, é claro, da própria metafísica e da física de Aristóteles, porque, né? Então, nós vamos começar falando um pouquinho, na verdade, nós vamos falar sobre isso, né? E nós temos aqui que, em sentido helênico, uma das coisas também importantes da atividade criadora é levar a unidade à multiplicidade. Levar a unidade à multiplicidade tem que ser entendida aqui de maneira sumamente alegórica, aquilo que nós estávamos discutindo. Levar o uno ao múltiplo significa levar o inteligível ao sensível. Levar o inteligível ao sensível significa levar o ser àquilo que não tem ser. Está certo? Uhum. E nisto, nós conseguimos entender que se infere aqui a dimensão dos entes matemáticos. E nós temos a criação do tempo, a criação dos elementos e a criação da alma. Então, vamos lá. Começamos com o exame da criação do tempo, Luiz.
O exemplar, né, ao qual o demiurgo se refere na criação do cosmos é eterno, o vivente eterno, ou seja, a ideia global do cosmos, que implica a essência da vida. Então, um pouquinho para ti, maravilha. Então, está visível? Uhum. Perfeito. Então, o modelo, mais uma vez aqui sendo ressaltado por Giovanni Reale, pelo demiurgo, né? Ele é eterno, e por isso a natureza da sua perfeição. Perfeito? Então, ora, o eterno é um permanecer na unidade. Sendo assim, como é possível imitar este permanecer na unidade, característica essencial da eternidade? Veja que interessante, isso aqui recapitula muito daquilo que nós estávamos discutindo acerca da Zeido, certo? Porque ela possui perseidade como um dos seus critérios. Perseidade, mutabilidade, incorporeidade. Incorporeidade, inteligibilidade, perseidade, imutabilidade, todas essas coisas são decorrentes de uma única questão, a imaterialidade como condição subsistente, certo? Uhum. É exatamente a mediação do número que torna possível a resposta. A imagem da eternidade é o fluir da mesma, ou seja, o fluir da unidade segundo um ritmo numérico que se realiza no dia e na noite, no mês do ano, e move-se ciclicamente segundo o número. Desse movimento cíclico numericamente determinado nascem o era e o será do tempo. Olha que coisa extraordinária esse parágrafo. Esse parágrafo aqui é muito prolífico e eu vou lhe dizer por quê. Quando nós vamos discutir, né, a noção de tempo em Aristóteles, sobretudo naquilo que diversa no quarto livro da Física, ele vem para nos dizer que o número do movimento, segundo o antes e depois, ele é correlacionado à magnitude do movimento primeiro, que é entendida enquanto mutabilidade generalíssima que diversifica o agora, que é justamente aquele que nós numeramos segundo o antes e o depois, na mutabilidade intrínseca dessa correlação. Veja como Aristóteles bebeu sumamente de Platão. Porque, olha que interessante, nós entendemos que o tempo é um fluir da unidade segundo um ritmo numérico. Aristóteles entende o tempo enquanto número. Um número que é justamente aplicado ao movimento primeiro. O movimento primeiro é esse fluir, é essa mutabilidade generalíssima que nós vemos no mundo físico. Então, o fluir da unidade, segundo um ritmo numérico, é justamente compreender aquilo que Aristóteles começou a ver em Platão como condicional para entendermos o tempo. Existe algo que está fluindo e que carrega em seu cerne a unidade e que, por si só, é possível de contar. Em Aristóteles, isto que é próprio da unidade, meu amigo, é justamente o agora. O agora permanece um e o mesmo. Olha que maravilha. Então, Aristóteles, ele conseguiu capturar, né, de Platão as suas discussões e aperfeiçoá-las com um aparato físico mais arrojado. Mas é impressionante perceber como eles não estão tão longe no que diz a respeito a isto. Então, é exatamente a mediação do número que torna possível a resposta. É nisto que eu consigo traduzir o permanecer na unidade dos modelos eternos exemplares no próprio âmbito físico. Porque, como nós discutimos anteriormente, eu trago algo do eterno tendo como termo médio o número. O número traz em seu cerne isto, perfeito? Então, eu insiro isso na esfera física e levo ela a ter esse estatuto. Então, nós percebemos que o tempo é esta imagem que, basicamente, flui de uma eternidade e nisto se considera numérica, que se realiza segundo dia e noite, ano em ano, e move-se ciclicamente segundo o número. Aqui é onde nosso amigo Aristóteles também vai definir que número é esse aqui. É um número numerado ou um número numerante? De uma quantidade concreta ou uma quantidade discreta? Perfeito? Então, todo o esqueleto aristotélico está aqui. Ok? Desse movimento cíclico numericamente determinado, nascem o era e o será, que depois será substituído pelo antes e o depois. Em Aristóteles. Em Platão é o era e o será.
Porque aqui Aristóteles ele vai debater em relação ao antes e o depois, enquanto condição de passado e futuro. Aqui nós temos duas expressões, era e será do tempo. Justamente por isso, o era e o será não podem ser referidos corretamente aos entes eternos para os quais vale somente o é. Porque era e será não apenas são apenas, perdão, cópia móvel numerada do eterno, que permanece no uno. Isso aqui é sumamente interessante, porque Aristóteles dirá também no livro 4 que as coisas que sempre são não estão na esfera do tempo. E não é possível enquadrar as coisas que sempre são na esfera do tempo. Ora, por quê? Porque as coisas que sempre são eternas. Elas não têm condicionalidade de mutabilidade, elas têm transformação. Perfeito? E devido a isso, não é possível se estabelecer algo de móvel nelas. Então, o era e o será é apenas aquilo que será verificado na cópia móvel numerada. A cópia móvel numerada é o quê? É um número que eu aplico segundo um era e um será na fluidez que deriva do é. Lê-se aqui a eternidade. Então, o tempo, ele traduz de maneira móvel aquilo que é próprio da eternidade, resguardando algo do uno na multiplicidade. Numeramos isto, entendemos isto enquanto tempo. Veja que beleza. Veja que sutileza. Certo? Foi claro isso? Sim. Maravilha. Eis o ponto mais significativo do texto. Ora, vimos que a natureza do vivente é eterna e que não era possível adaptá-la perfeitamente ao que é gerado. Em consequência, ele, leia-se o Demiurgo, pensou produzir o quê? Uma imagem móvel da eternidade. E enquanto constitui a ordem do céu, faz uma imagem eterna que procede segundo o número da eternidade que permanece, né, na unidade, justamente aquela que denominamos tempo. Olha isso. Poxa vida. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. São Tomás elogia isto. Se São Tomás acha isto aqui próprio para uma discussão, sendo ele, na física, discutindo Aristóteles, nós temos alguma coisa para tomar, talvez como pista, de que essa definição é muito bela. E como Aristóteles era caudatário de Platão? Também nos vemos aqui uma sensibilidade por parte de Platão, não concorda? Platão poderia não ser o sujeito mais rigoroso em terminologias, mas você não pode negar que ele não tinha um bom tato para ver as coisas que estavam acontecendo, né? Então, nós entendemos que o demiurgo, meu amigo, ele traz algo da eternidade. Lembra-se que nós tínhamos a imagem como condição. Nada que está lá passa para cá. Então, uma imagem é o ponto geral. E essa imagem carrega um número nessa espécie de tradução do inteligível no físico. Então, essa imagem móvel da eternidade é aquilo que consegue trazer para nós um resquício da eternidade no tempo. Quando nós entendemos que o tempo é, e aquilo que trata sobre a sua natureza, nós conseguimos perceber que existe uma mutabilidade que em seu cerne tem uma unidade indivisível e imóvel. Dentro do próprio tempo, algo se resguarda nele. Você consegue perceber que o tempo traduz a eternidade para nós. Ele traz para nós algo dela. E é um indício dela. É isto que Platão queria que nós víssemos. E onde é que está essa eternidade? No número. Que em Aristóteles, esse número se identifica com agora, que é analogamente proporcional à magnitude do movimento. O indivisível está no próprio do divisível. Então, enquanto constitui a ordem do céu, faz uma imagem eterna que procede segundo um número da eternidade que permanece na unidade. Não à toa que ele também define a eternidade enquanto aquilo que não possui movimento e permanece na unidade. Justamente aquela que denominamos tempo. Então você consegue entender
a discussão platônica de uma maneira muito mais profunda quando você mergulha nos mistérios dos seus conceitos, não acha? Sim. Eu, particularmente, talvez essa seja uma das aulas mais apaixonantes que você vai ver eu dando, porque eu admito que eu sou suspeito para falar do Timeu. É belo, né? Então, para Platão, o tempo foi gerado juntamente com o céu, e segundo o modelo. E assim reproduzindo esse modelo segundo o ritmo e a trama numérica. O tempo e o céu, feitos juntamente, são e serão sempre. O tempo permaneceria junto com o céu se, por hipótese, o céu parasse. E, naturalmente, vice-versa. Outra discussão sumamente aristotélica também. Porque o que acontece? Nós temos aqui um contraponto. Aristóteles vai pressupor a eternidade do mundo, junto com ele a eternidade do movimento, e, por consequência, também aquilo que é seu número. Nós temos que entender que, para Aristóteles, tempo propriamente dito é um número do movimento primeiro. A percepção temporal que nós temos é justamente a capacidade de nós verificarmos um antes e um depois na mutabilidade geral da natureza, que, devido a resguardar um contínuo em sua condição, faz com que tenhamos divisibilidade de suas partes, e essas divisibilidades de suas partes se traduzem para nós como movimentos particulares. Uhum. Isso tudo aqui é Aristóteles. Ora, mas o ponto é, o que ambos conversam? Onde há os céus, onde há o mundo, onde há a constituição material, há tempo. Tanto que Aristóteles diz, queres ver onde está o movimento primeiro? Veja o movimento dos céus. Isso significa o quê? Nós vemos que as coisas estão numa condição cíclica de vir a ser contínua, que nós identificamos como mutabilidade geral. Essa mutabilidade geral é o movimento primeiro que basicamente faz com que o fluxo da natureza nunca se encerre. Que é a noção de cíclico em Aristóteles existe? Existe. Inclusive, a noção de cíclico em Aristóteles existe de tal maneira que é a partir daqui que nós podemos verificar como uma coisa se faz necessária ou acidental em relação às causas da natureza. Porque um dos critérios para verificarmos que uma coisa atua segundo uma natureza é quando ela se repete inúmeras vezes. A repetição é critério de observação para entendermos que aquilo se configura como uma causa per se e não acidental acerca de alguma coisa. E o espaço é infinito? O espaço, ele é infinitamente divisível enquanto contínuo. Agora, se a pergunta é se ele é em extensão infinito, nós não podemos afirmar que nada na natureza se configura como infinito. Porque, pelo fato de nós já vermos as coisas em ato, já temos uma determinação acerca da sua substância, e esse aqui, sua natureza, que por si só contida pelo ato que determina e finaliza tudo quanto é possível em suas capacidades, faz com que sejamos aptos a conhecê-las. Porque aquilo que é infinito não pode ser cognoscível para o ente humano, porque o intelecto não consegue inteligir o infinito. De modo que nós só conhecemos mediante o fantasma, ou, portanto, deve ter algo do sensível. O sensível implica matéria. Não existe nada na natureza que tenha uma matéria infinita, porque a matéria sempre está determinada a um ato, e esse ato finaliza, concretiza e encerra, portanto, determinando o que aquela coisa é, e, portanto, tornando-a finita e apta a ser conhecida para nós. Então, se o espaço, ele, para nós, é conhecido, no mínimo, ele não pode ser infinito em ato. Ele pode ter uma figuralidade que se descreva pela ausência de uma figuralidade concreta, que é isso que nós poderíamos discutir, talvez, na aula de física mais para frente. Mas infinito em ato, propriamente dito, não poderíamos afirmar. Mas, enquanto critério de divisibilidade por contínuo, poderíamos fazê-lo. Deu para esclarecer um pouquinho? Uhum. Maravilha. Então, Platão formula, né, uma tese verdadeiramente inovadora, que os seus próprios discípulos não saberão receber de maneira adequada, entendendo-a sob um ângulo alegórico didático ou refutando-a, como fez propriamente Aristóteles.
A distinção entre o eterno e o tempo e o esclarecimento de que não é correto aplicar-se ao eterno era e será, cortam pela raiz toda uma série de dificuldades que na história do pensamento ocidental foram levantadas em vários níveis e em repetidas oportunidades. Aristóteles, quando ele vai se contrapor a Platão, ele não o fará em tonalidade de discordar sobre os princípios fundamentais da tese platônica. A tese platônica vai ser discordada, quero dizer aqui, nós temos a mutabilidade rítmica que é numerada. Isto é intacto em Platão. Perfeito? Então nós saímos da primeira imagem, que a criação aponta para o eterno. Agora nós vamos para a segunda. Qual é a segunda, Luiz? É aquela que fala acerca dos 4 elementos. Uma chave de leitura para nós entendermos onde é que surge essa percepção dos 4 elementos é quando nós nos colocamos a pensar nos 4 estados fundamentais da matéria. Esses 4 elementos lhes traduzem, de alguma maneira, aquilo que é próprio da matéria se configurar em seus 4 estados fundamentais. É daqui que surge a especulação, diga-se de passagem, dos fisicalistas pré-socráticos. Cabe dizer aqui que fisicalistas é utilizado em termo sumamente alegórico. Ok? Perdão, pedagógico. Que fisicalista já seria quase como um empréstimo moderno da expressão, mas, enfim, dá para entender. Então, veja só o que o texto nos diz. Como observamos na origem, água, ar, terra e fogo possuíam somente alguns traços de sua forma no interior do plexo do princípio material, ou seja, estavam em estado de total desordem. Isto aqui, não sei se você se lembra, diz respeito ao nosso debate. Na verdade, nem foi um debate, foi uma exposição em que nós fizemos acerca da diferenciação entre matéria primeira e matéria-prima em São Tomás, no comentário às sentenças, porque para Platão, aquilo que é próprio dos elementos, leia-se aqui matéria primeira, e o próprio estado de disformidade essencial que é discutido na matéria-prima, estavam misturados. Lembra-se? Sim. Então havia uma desordem. Deus produz esses elementos, ou os cria, no sentido helênico, e os constitui de modo belo e bom, operando por meio de formas e números e produzindo o quê? Um misto entre o princípio material e aquilo que é realizável no princípio material das ideias dos 4 elementos por meio de formas geométricas e números. Ou seja, tudo quanto nos cerca, sumamente falando nesse sentido conceitual, trata-se de corpos mistos. Por que nós temos corpos mistos? Porque nós podemos elencar, até em sentido moderno, que se trata de uma mescla de partículas elementares que se aglutinam e vão constituindo o mundo sensível que nós conhecemos. Aqui, para os antigos, nós chamamos de elementos. Elementos, aristotelicamente falando, é aquilo que não pode ser reduzido segundo gênero, senão que é inerente à coisa, a constitui e é primeira nela. E, portanto, aqui é fundamental para entendermos a própria condição concreta material dos entes. Eventualmente eu vou trazendo Aristóteles, porque Aristóteles formula axiomas para nós. E esses axiomas podem produzir para nós uma facilitação para, talvez, esclarecermos a discussão platônica, né? Uhum. Então, o mundo sensível, ele resguardaria esta questão de ser misto. Ou seja, ele mescla esses elementos. Para Aristóteles, nós chamamos isso de forma composta. O que seria essa forma composta? É quando eu pego estas coisas, está certo, esses elementos, e aglutino eles num todo, misturado, que cria algo diferente de si mesmo, porém preservando este algo em seu cerne. Uma espécie de Alfred físico. Mas o ponto é, a realidade que surge da aglutinação formal destas coisas não é propriamente aquilo lá. Desse aqui, os elementos. E aqui para Platão,
A prerrogativa é pegar esses elementos que estavam soltos e desordenados e lhe fornecer quantificação, lhe fornecer ordenação. E, portanto, o que é perfeição? Então, o texto do Timeu nos fala o seguinte: antes disso, todas as coisas se encontravam sem razão e sem medida. Mas quando Deus começou a ordenar o universo, o fogo em primeiro lugar, a terra, a água e o ar tinham sim algum traço da sua forma própria, mas encontravam-se na condição na qual é natural que se encontre tudo aquilo do qual Deus está ausente. Portanto, estas coisas que se encontravam então naquele estado, ele as modela, ele modelou, em primeiro lugar, com formas e com números. Fica também isto firme, como sendo dito uma vez por todas, a saber, Deus tenha constituído essas coisas da maneira mais bela e melhor possível, partindo do estado em que elas se encontravam e que sem dúvida não era esse. Então, o que Platão quer nos dizer? O que define uma coisa que está ausente de Deus? A ausência de ordem e perfeição. O atuar de Deus é fornecer perfeição, ordenação. Ao construir os 4 elementos, o demiurgo se inspira nas 2 formas mais belas. Quais são as 2 formas mais belas? No triângulo retângulo isósceles e no triângulo que se obtém dividido em 2 partes, o triângulo equilátero com uma perpendicular. Caso estivéssemos nos utilizando aqui para uma nova interpretação de Platão, nós temos os desenhos geométricos lá. Se você possui esse material, mas quando possível, dê uma verificada. Lá ele deixa bem ilustrado. Então, as 2 formas mais perfeitas para Platão, e aqui nós vemos, por assim dizer, uma intimidade com Pitágoras, né? Mais especificamente os pitagóricos, né? Que é esse culto ao triângulo, né? Triângulo como forma mais perfeita. E nós percebemos o seguinte: ou então dividindo o mesmo triângulo em 6 triângulos, traçando uma perpendicular de cada vértice com relação ao lado oposto. Verifique isso depois. Realmente, de certo modo, a proporcionalidade geométrica é belíssima, né? Com base no triângulo isósceles, o demiurgo formou cada um dos 4 elementos da maneira seguinte. Olha só, o demiurgo pegando isósceles para discussão. Coordenando 4 triângulos isósceles, com os ângulos retos reunidos em torno de um centro, se obtém um quadrado. Faça esse exercício. Se eu pego 4 triângulos isósceles, sabe o triângulo isósceles? Uhum. Sim. Se eu coloco eles em direção a um centro, eu formo um quadrado. Aí depois, e combinando 6 quadrados destes, que são compostos de 4 triângulos isósceles, se obtém um cubo. Se eu pego 6 quadrados, que são compostos de 6 triângulos isósceles em cada um deles, e os unifico de maneira harmonizada, eu gero um cubo. E este constitui a estrutura atômica que configura o elemento Terra. Daí você consegue perceber, porque usualmente quando vão representar a Terra, o fazem a modo de um cubo. Porque para Platão, o aspecto geométrico de constituição da Terra, enquanto elemento central, seria esse, um arranjo de 6 cubos compostos de 6 quadrados que possuem seu cerne 6 triângulos isósceles em direção a um centro. Isso aqui é sumamente pitagórico. Sumamente pitagórico. É uma influência absurda do pitagorismo. Agora, combinando por sua vez 6 triângulos do segundo tipo, aquele que nós havíamos falado que é o triângulo equilátero, que adequadamente multiplicado e combinado de maneira exata, que Platão indica, mas aqui não podemos pormenorizar para não alongar demasiadamente a exposição, dá origem, abrindo parênteses, onde é que ele faz isso com maior tempo? Para uma nova interpretação de Platão. Então, como é que é a discussão? Pegamos o isósceles e nós fazemos o seguinte: ao tetraedro, ou seja, uma pirâmide regular de base equilátera, imagino que você consiga imaginar isto, uma pirâmide com base equilátera, se constitui a estrutura do fogo.
e é o octaedro, que constitui a estrutura do ar, e o icosaedro, que constitui a estrutura da água. Então, nós pegamos ali um triângulo isósceles, cortamos ele pela metade, e nós realizamos aqui uma pirâmide, depois um octaedro e um icosaedro. Pesquise depois essas formas geométricas para você perceber que é assim que o nosso amigo Platão concebeu a passagem da numericidade para o estatuto desorganizado, que só havia apenas alguns traços ali, naquela espécie de massa amorfa que nós chamamos de cora. Uhum. Evidentemente, esses sólidos regulares de estrutura geométrica que constituem os 4 elementos não são por si visíveis, por causa da sua pequenez, sendo como átomos, ao passo que, reunidos-se em grande número, tornam-se visíveis, que é a própria característica dos elementos. Os elementos per se, aquilo que é mais íntimo da coisa, nós não vimos ele imediatamente, nós não enxergamos ele. Mas quando eles se aglutinam de forma composta, o que acontece, Luiz? Nós vemos ali eles tornarem-se visíveis a partir da sua condensação. É claro, isto aqui também percebemos que, para Platão, existe um elemento geométrico, matemático, arraigado na estrutura das coisas. Ele está pensando como é que se constituem as dimensionalidades que nós vemos aqui. Da largura, do comprimento, do diâmetro, como é que isso é pensado nas superfícies que constituem as coisas mais ínfimas da ordem da criação. Atrelando geometria e matemática. Não à toa que na porta da academia dizia: não entrais aqui quem não sabe geometria. É por isso aqui. Essa conclusão, a criação e a racionalidade dos corpos sensíveis em geral dependem exatamente da estrutura geométrica e matemática. O corpo físico sensível espelha a estrutura do corpo inteligível geométrico. Ou seja, é a mistura de uma combinação de necessidade e inteligência. Lembra-se que nós havíamos discutido que necessidade e inteligência têm significados diferentes em Platão. Lembra-se? Uhum. Inteligência é quando alguma coisa atua segundo um fim. E necessidade aqui é entendido enquanto contingência. Eu sei, isso sempre vai parecer contrassenso. Mas aqui, inteligência é quando algo age necessariamente em virtude de um fim. Então, a teleologia é infundida quando eu falo que uma coisa tem ação por inteligência. E necessidade é a contingência. Então, portanto, ponto, linha, superfície, estrutura tridimensional, no plano dos entes intermediários e ideais, são puramente inteligíveis, mas sinteticamente combinados ou misturados com o princípio material sensível, dão origem aos corpos que vemos e tocamos por meio de uma penetração capilar que refreia o princípio material sensível por si caótico, até nos mínimos pormenores, segundo a estrutura atomística e fundando-se nos sólidos geométricos regulares. Então você percebe, lembra-se quando eu discutia isso, batia na tecla, o aspecto da numericidade, esse aspecto em que eu pego algo amorfo e eu vou dando a ele a característica de determinação e formulação, de modo a ser capturado nas três dimensionalidades fundamentais do espaço físico. Consegue visualizar isso? Sim. Maravilha. E agora nós temos a última parte, a última grande imagem destas coisas. Mais complexa mostra a operação da criação da alma no mundo e das almas em geral. Ela é produzida por meio de uma dúplice mistura, uma, por assim dizer, em sentido vertical e a outra em sentido horizontal. Com mistura em sentido vertical, o demiurgo produz 3 intermédios desta maneira. Então já vamos esclarecer algumas coisas. Nós temos uma tripartite, temos o uno, nós temos o nous, e nós temos, por último, a alma do mundo. Isso aqui é um tópico
amplamente neoplatônico. Para quem quiser saber mais sobre isto, sugiro o bom e velho compêndio da Cambridge, que tem uma explicação espetacular sobre este tema lá. Também o próprio Messias Giovanni Reale realiza com excelência na História da Filosofia Antiga, volume dedicado aos neoplatônicos ou helenismo tardio, como assim ficou considerado ser traduzido aqui no Brasil. Então, o ponto é, a alma do mundo versa sobre duas características que vão do âmbito vertical ao âmbito horizontal. Ela vem como um deságue. Então, no sentido vertical, o demiurgo produz, primeiramente, um ser com letra maiúscula intermediário entre o ser indivisível e o ser divisível, uma identidade intermediária entre a identidade indivisível e a identidade divisível, e uma diferença intermediária entre a diferença indivisível e a diferença divisível. Isso eu quero que tu anote, por gentileza. Porque isso aqui são coisas que depois vão ser importantes para você entender como funciona. Esse debate do tempo, dos elementos, de certo modo é um pouquinho mais tranquilo, mas aqui nós temos uma progressão de pensamento, certo? Uhum. Para que a alma do mundo seja de fato criada, né, para ser um deságue dessas proposições metafísicas, o demiurgo ele vai precisar trabalhar a confecção de alguns seres, né? Ou seja, um ser que seja de ordem intermediária entre o indivisível e o indivisível, algo que seja intermediário entre a identidade indivisível e a identidade divisível, e uma diferença que fique entre a diferença indivisível e a diferença divisível. Como é que nós podemos fazer isso? Ficar mais simples. Em suma, o demiurgo ele precisa criar um meio termo, um ser intermediário entre a diferença, a identidade e a divisibilidade. De um lado você coloca o divisível, do outro lado o indivisível. De outro lado, nós colocamos uma diferença indivisível e uma diferença visível. E do outro lado, nós colocamos uma identidade indivisível e uma identidade indivisível. Estas coisas, elas precisam ser concatenadas numa espécie de meio termo. E o demiurgo ele tem como função fazer isso. Isso no plano horizontal. Agora, no plano que nós chamaremos de horizontal, nós fazemos o seguinte. Por sua vez, com a mistura que chamamos horizontal, o demiurgo opera três realidades intermediárias. Leia-se aqui. Só um momento, professor. Só abrir um pouquinho. Claro, claro, sem problema. Fica à vontade. Uhum. Lembra-se. Qual a diferença entre ser e identidade aqui? Perdão? Ser e identidade, o ponto A e o ponto B. O ponto A é um ser intermediário entre o ser indivisível e o ser divisível. Uhum. Aqui é o ser. Depois nós temos uma identidade indivisível e identidade divisível. E, por fim, uma diferença indivisível e uma diferença divisível. Ser, identidade e diferença. Então, qual a diferença entre ser e identidade? Nós vamos progredir agora na parte horizontal e eu vou esclarecer um pouquinho. Está bem? Uhum. Então, veja só. Em última instância, o que nós estamos querendo aqui discutir é o seguinte. No sentido de nós falarmos entre um ser indivisível e ser divisível, nós estamos falando sobre coisas que resguardam a correlação de unidade e multiplicidade. Na identidade divisível e na identidade indivisível, nós estamos falando daquilo que resguarda uma essência que seja passível de ser sumamente una e, portanto, indivisível, ou uma essência que comporta a divisibilidade.
E aqui nós temos uma diferença que se presume na diversificação entre identidades que possa ser divisível ou sumamente una. Você percebe que ele vai decompondo a coisa, né? Uhum. Ele começa falando do ser em seus aspectos de possibilidade divisível e indivisível. Depois, dentro desse ser que se diversifica entre indivisível e indivisível, ele pensa essências que são concernentes a esses dois polos, que possam ser também divisíveis e indivisíveis. E, por fim, nós falamos daquilo que diz respeito à diferença de critério de diversificação entre as identidades, que pode ser indivisível ou divisível. Só que o demiurgo, ele cria um intermediário, ele cria algo que aloca isto, algo que puxa do ser indivisível e do ser divisível, algo que puxa da identidade indivisível e da identidade divisível, e algo que puxa da diferença indivisível e da diferença divisível. Ele pega e aglutina isto, mas grave isto e vamos prosseguir um pouquinho. Por sua vez, com a mistura que chamamos horizontal, o demiurgo opera sobre 3 realidades intermediárias. Quais são? O ser intermediário, a identidade intermediária e a diferença intermediária, de modo a formar uma unidade que deriva de 3 realidades. Então vamos lá. No plano vertical, ele vai produzir 3 entremeios, ok? O critério é divisibilidade e divisibilidade. Primeiro eu aplico isso ao ser, depois eu aplico isso à identidade e depois eu aplico isso à diferença. Estas coisas poderão ser enquadradas na ordem da visibilidade ou da indivisibilidade. O que vai surgir do meio termo dessas 3 coisas será o plano horizontal, onde ele vai trabalhar com uma unidade que carrega em si o quê? O ser intermediário, a identidade intermediária e a diferença intermediária. São intermediárias porque carregam algo do divisível e do indivisível. Uhum. Esse é o ponto. Essa é a grande questão aqui. Ok? Certo. Então, entendendo isto, vamos prosseguir e depois a gente recapitula. Além disso, Platão insiste na estrutura geométrica dimensional da alma do mundo, no sentido ideal de linha e superfície que plasmam a figura global do cosmos, a qual, a partir do centro do cosmos, se estende para todas as partes e envolve circularmente desde fora o mundo. Além da estrutura dimensional da alma, ele insiste igualmente na estrutura numérica, mostrando como essa estrutura numérica conhecida como estrutura musical e como justamente por isso os movimentos que a alma imprime ao mundo sejam harmônicos. Os movimentos que a alma imprime dessa maneira reproduzem na ordem harmônica os movimentos caóticos do princípio material. Olha que coisa interessantíssima. Existe um termo para isso que nós chamamos de teofonia, dentro dos gregos. Uhum. O que isso quer dizer? Existe uma espécie de melodia rítmica, né, em que você toma aquilo que é condicional da música, porque a música possui um ritmo, a música possui uma tonalidade, um repertório, por assim dizer. O Platão está nos dizendo que a alma do mundo, aqui em última instância, carrega o quê? A alma do mundo traz para o mundo um vínculo entre a esfera metafísica e o mundo físico. Como é que ela faz isso? O mundo, meu amigo Luiz, para Platão, carrega o quê? Princípios intermediários. Quais são esses princípios intermediários? Tudo quanto há no mundo sensível é uma mescla do indivisível com o divisível. Leia-se aqui as imagens das eidos plasmadas e a matéria que é possível ser diversificada em inúmeras partes, certo? Portanto, ela é divisível. Nós temos também uma identidade intermediária. Por quê?
Porque todas as coisas que estão aqui carregam o quê? Uma essência que permanece a mesma e um critério de mutabilidade que continua mudando, embora que a essência permaneça a mesma. E essas mesmas coisas, elas também têm o quê? Diferenças entre uma e outra. E essas mesmas diferenças, elas podem ser ou próprias de cada coisa em sentido que é apenas daquilo que ela se realiza, como também ela pode ser encontrada em inúmeros outros entes. Deixe-me, talvez, exemplificar isto. Gosto muito deste exemplo. Quando você pega e olha para o ser humano e coloca ele ao lado de outros animais, por mais que existam coisas que são comuns a nós e os outros animais, tem coisas que se realizam apenas em nós, propriamente dito. Embora venhamos carregar também coisas dos animais em nossa condição essencial. Ou seja, nós temos uma diferença que pode ser intermediária, ou seja, eu tenho algo que me assemelha e também algo que me diferencia daquela coisa. Tem algo que me propõe a ser próximo a ela, e essa diferença, inclusive, está em mim e naquele outro ente, mas também tem coisas que são provavelmente minhas. Vide um exemplo. Um homem tem pelos. Qualquer outro mamífero tem pelos. Nós temos uma mesma coisa que se diferencia em seu modo de se realizar naquela determinada essência. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que só em mim reside, que em outros mamíferos não existem. Você consegue perceber como Platão está querendo alocar as coisas? No mundo ele consegue, na semelhança, eu produzo a diferença. Uhum. E a diferença convive com a semelhança. Uhum. Parece mais simples que você parece que soa, né? Parece complexo, mas é isso. A diferença e a semelhança convivem de maneira intermediária em todos os entes, de modo que existem identidades que compactuam da diferença e da semelhança, da mutabilidade e da imutabilidade, que se traduzem em um ser, que pode ser múltiplo e que pode ser uno. Uhum. Ou seja, ele está tentando abarcar a estrutura do mundo, de certo modo, por estes termos. E olha que interessante. Esse agir da alma do mundo traz para cá também, evidentemente, o aspecto geométrico dimensional que nós estávamos discutindo, mas talvez seja uma das coisas mais lindas também do Timeu, que é quando ele descreve o cosmo como se ele tivesse uma melodia, como se ele tivesse um ritmo, como se ele seguisse uma canção. O mundo expressa musicalmente seu modo de ser. E essa música, adivinha só, Luiz, é uma expressão divina. Porque é a marca de Deus que ordena essas coisas de maneira rítmica. O Deus de Platão aprecia a música, em última instância. E por isso que a arte para Platão diz respeito a emular algo do divino. Não à toa que o Demiurgo também é chamado de artífice. Uhum. Então, com a inteligência que lhe é infundida pelo Demiurgo, a alma do mundo tem como função concretizar o grande desenho do Demiurgo, a sinfonia da natureza, como eu costumo dizer. Assim, por meio do Demiurgo, ela participa do mundo ideal com sua estrutura geométrica, dimensional e matemática, e ela proporciona um fundamento à passagem entre as ideias e o mundo concreto sensível, e resume analogicamente toda a realidade, constituindo o verdadeiro vínculo entre o mundo metafísico e o mundo físico. Ou seja, o elo, ela traduz especialmente a condição intermediária da qual nós falamos do número.
É ela que traz essa ponte perfeita entre o físico e o metafísico, e, portanto, coordena como essas coisas se realizam. Recordemos que o Demiurgo cria igualmente todas as estrelas e astros como seres divinos e eternos, com corpos esféricos feitos predominantemente de fogo e dotados todos de almas inteligentes, estritamente articuladas com a inteligência da alma do mundo. Ele cria também de maneira análoga as almas dos homens. Na mistura com a qual cria essas almas, utiliza o que sobra dos 3 elementos com os quais cria a alma do universo, misturando-os mais ou menos do mesmo modo, e dessa maneira torna-as imortais. Aqui nós temos uma explicação, de certo modo, porque nós temos ali a alma do mundo generalíssima, que se traduz depois para Aristóteles como movimento primeiro, que é essa espécie de mutabilidade, dessa ordenação contínua do devir traduzido no mundo. E o demiurgo, veja, o primeiro elemento é o fogo, certo? Aí nós temos ali a terra, a água e o ar. O que sobra desses elementos, o demiurgo ele pega e mixa eles e dá origem às almas humanas particulares, que são intimamente intercaladas com essa alma do mundo, generalíssima, né? Deu para entender? Mais ou menos. Essa parte ficou um pouco confusa da alma. Claro. Então, olha só. O fogo traz de todas as almas inteligentes, estritamente. Então, ele está aqui falando, por exemplo, que o demiurgo, ele também fornece almas inteligentes para que os astros celestes incorruptos permaneçam sempre em seu fazer. Ok? Certo. Produz essas almas inteligentes e dá a esses entes, né? Dá a esses corpos celestes. E aí, na mistura com a qual ele cria essas almas, ou seja, ele pega ali os elementos gerais, né? Pega o fogo e depois vai sincretizando com o restante dos outros elementos, ele vai lá e produz as almas inteligentes dos astros celestes. O que sobra dessa operacionalidade, ele pega e confecciona as almas particulares. Ora, os astros celestes são eternos devido à combinação destes mesmos elementos de maneira perfeita. Porque a alma inteligente ela é confeccionada a partir desses elementos. Sim. E conferidas nos astros celestes. Como a matéria que o demiurgo se utiliza para construir as almas dos astros celestes é a mesma para a qual ele constitui as almas humanas, e aquelas possuem estatuto de eternidade, logo essa também o será. Sim. Aí você poderia me dizer, mas professor, ele não está explicando exatamente como isso acontece. Se você ler, por exemplo, o Demiurgo, ele vai dizer que nem ele sabe muito bem como isso acontece. Ele fala, na verdade, que isso é uma coisa tão maravilhosa que não seria ele capaz de descrever. Né? Ele está tateando aqui analogamente a coisa. Essa é a ideia. Então, em todos os sentidos, o criacionismo do Demiurgo age como um levar a ordem na desordem em todas as partes com exatidão, segundo relações numéricas e geométricas perfeitamente proporcionadas, e isso significa justamente levar o uno nos muitos, no melhor dos modos possíveis. Até ela se sentiu inspirada com essa. Então, isto aqui, meu amigo, são as imagens que nós conseguimos perceber que intercalam essa unidade da multiplicidade e a tradução do metafísico no físico, e como algo das coisas físicas apontam, evidentemente, para o âmbito suprafísico, metafísico. Neste caso, a alma, ela é per se aquilo que de imaterial subsiste do material, carregando algo dessa operação própria do demiurgo. A operação própria do demiurgo é a confecção das almas particulares a partir do que resta das almas inteligentes dadas às esferas celestes, que ele imprime e confecciona, conferindo eternidade a estas mesmas almas. Uhum. E, portanto, sendo algo do eterno,
na própria condicionalidade física que não é eterna. Portanto, aqui, o caráter intermediário, né? Então, o ser humano também é uma metáxi para Platão. Para Platão, o homem é o encontro do físico e do metafísico, do eterno e do finito, daquilo que é contido e daquilo que é incontido, daquilo que é divisível, daquilo que é indivisível. O ser humano ele concentra a capacidade de carregar em si a imagem mais perfeita da mescla feita por Deus e que ao mesmo tempo é a imagem mais perfeita desta mesma eternidade, porque é a própria eternidade sendo infundida naquilo que não é eterno e convivendo de maneira harmoniosa com ele. Consegue entender agora por que para os primeiros padres da igreja Platão era tão bem visto? Porque, em última instância, a alma humana é a imagem de Deus. Para Platão. Para Platão, a alma humana reflete perfeitamente Deus. É um espelho direto para Deus. Essa é a discussão de Platão. E por que a alma para ele, inclusive, é aquilo que mais aponta para a eternidade. Uma vez que nós terminamos isso, nós temos aqui o nosso último capítulo. Sim, pode começar a chorar, porque nós vamos chegar ao final do nosso trabalho. Porque nós vamos discutir aqui. Só pega uma água rápido aqui, professor. Eu sugiro que você fique, porque depois nós vamos colocar essa aula no YouTube. Então segura firme. Tá. Veja só. Capítulo 6. E último. O demiurgo, e não a ideia do bem, é o Deus de Platão. Nos diz Giovanni, o Deus supremo para Platão é o demiurgo, isto é, a inteligência suprema, que, como diz o Timeu, é o melhor dos entes inteligíveis e a melhor das causas. Por sua vez, a ideia do bem é o divino. Em outras palavras, o Deus platônico é aquele que é bom em sentido pessoal, enquanto a ideia do bem é o bem no sentido impessoal. Isso aqui é interessante. E eu vou dizer por quê. Porque para Platão, algo que recebe a nomenclatura de Deus precisa essencialmente ser pessoal. Não poderá ser chamado Deus para os gregos alguma coisa que não seja pessoal. Sim. O Uno, ele é impessoal. O Uno é o divino perfeitíssimo. É a unidade absoluta. Só que ele é impessoal. E sua absoluta transcendência, inclusive sua própria incondicionalidade do ser, sendo este mesmo causado por ele, em Platão, não resguarda um critério de atributo divino pessoal, que é o demiurgo. Então, o que acontece? Para Platão, Deus é aquilo que possui pessoalidade. O Uno não o tem. O Uno é o que há de divino, aquilo que há de bom, no aspecto impessoal. Você percebe que grande parte das sínteses que foram feitas pelos primeiros neoplatônicos cristãos, inclusive pelo próprio Santo Agostinho, foi unificar essas coisas. Foi simplesmente arrojá-las em torno de um novo conceito de Deus. Certo? Sim. Já aqui já daria para entendermos, né, por que para Platão o demiurgo é Deus e não o Uno. Mas veja, para entender isso, destaque-se dois pontos essenciais, Luiz. Deus, para os gregos, tem acima de si, do ponto de vista hierárquico, uma regra, ou algumas regras supremas às quais deve referir-se e que deve cumprir, e nesse sentido, o Deus platônico, a inteligência suprema, tem acima de si, hierarquicamente, uma regra, ou regras às quais deve ater-se e nas quais deve inspirar-se na sua atividade. Quando São Tomás ele vai discutir, por exemplo, o que é a lei eterna, é daqui que o estofo filosófico surge.
Deus, Luiz, a primeira causa eficiente e perfeitíssima de Platão, ele já identificava isso. Ele se caracteriza como perfeito quando ele segue uma prerrogativa eternamente, hierarquicamente superior a todas as outras coisas. E ele deve se inspirar nela, inclusive, para o seu operar. Só que você percebe, perdão, que para Platão isso está fora. É extrínseco, é impessoal. O pessoal se vale daquilo do impessoal. Uhum. A grande prerrogativa é que depois, quando São Tomás vai falar acerca da lei eterna, da lei natural e da lei positiva, a lei eterna ou a lei divina, o que acontece? Tanto Santo Agostinho quanto São Tomás vão situar essa lei no próprio intelecto divino, sendo ele mesmo responsável por criá-la e sustentá-la. Mas aqui, para Platão, essas duas coisas são extrínsecas, ok? Então, por conseguinte, nessa ótica, o bem é a regra suprema e o mundo das ideias no seu complexo constitui como que a totalidade das regras nas quais Deus se inspira e às quais se atém a fim de atuá-las em todos os níveis. Uhum. Justamente por isso ele é bom e ótimo por excelência. Ou seja, é o ser mais cerca do bem, enquanto é a inteligência que desdobra e atua o bem em sentido universal. Isso é maravilhoso, porque veja só, ele é perfeitíssimo porque ele se utiliza do quê? Dos modelos eternos, que são, por assim dizer, a conjuntura dos parâmetros eternos fundamentais boníssimos, e a própria beatitude em si, que é o uno. Tudo isso depois, com o advento da revelação, é resolvido filosoficamente em Deus, no sentido revelado da coisa, e que depois se torna o novo conceito que nós temos metafisicamente acerca de Deus. Nós temos aqui também um parágrafo 45, né, que eu não gostaria de deixar ele para trás, que é o seguinte: por razões de completude, nós recordamos que o criacionismo do Demiurgo estende também as ideias dos artefacta, ou seja, as ideias dos objetos artificiais, como Platão nos diz no livro 10 da República. O Demiurgo pressupõe a existência das ideias gerais e das ideias das realidades naturais, às quais se refere e nas quais se inspira como modelo de construção do cosmos, mas cria, evidentemente no sentido helênico, todas aquelas nas quais se inspiram os homens, como modelos na produção de todos os objetos de suas artes. Para um aprofundamento, nós temos aqui uma interpretação que nós podemos encontrar no próprio texto do Reale, que é para uma nova interpretação de Platão. Mas o ponto é, a arte emula aquilo que já é pré-estabelecido pelo artífice divino. Leia-se o Demiurgo. O Demiurgo é que cria tudo quanto nos valemos para viver a arte. Porque o que nós estamos cercados na ordem da realidade são obras e produções deste mesmo Demiurgo. E nós fazemos arte a partir da nossa experiência para com estas coisas. Então emulamos algo do divino, mesmo que remotamente. E aqui nós temos o segundo ponto, que Parmênides introduziu no pensamento grego a concepção segundo a qual a inteligência é possível somente se tem o ser como seu fundamento, e se ela se exprime no ser e por meio do ser. Claro, aqui temos que ter uma coisa. Parmênides não fala ser, ele fala ente. Geralmente aqui é um péssimo modo de traduzir o termo, né? Então é só substituir mentalmente, né? Seu fundamento é no ente e se exprime no ente e por meio do ente. Também uma inteligência suprema, justamente enquanto inteligência, não produz para o grego o próprio fundamento, mas pressupõe ele. Uhum. Exatamente nesse sentido, também para Platão, a inteligência suprema implica como seu fundamento bem, em geral, o ser das ideias e os princípios primeiros e supremos. Ou seja, entender, chegar até Deus na especulação metafísica platônica e até mesmo naquilo que diz respeito a Aristóteles, não implica que este mesmo resolva todas as coisas, senão que ele aponta para estas coisas como condicional.
Ou seja, se eu chego em Deus, eu também chego nos modelos dos quais ele se vale. E também na finalidade boníssima da qual ele se vale. Ou seja, essas duas coisas não são sinônimas em Deus. Chegamos a Deus e ele aponta para elas. E, portanto, dali deriva a sua perfeição. Deus é bom por excelência justamente porque opera em função da ideia do bem. Ou seja, o uno na medida suprema, atuando-os perfeitamente na medida do possível. Lembra-se, sempre o possível, porque a tradução da perfeição nunca será possível. A matéria não comporta a perfeição absoluta que se encontra no inteligível. Então, desta ordem, Deus age de melhor maneira, ordenando e comensurando a desordem que procede do princípio material antitético ao bem, segundo a ótica da estrutura bipolar que já conhecemos, ou seja, unificando o uno ao múltiplo, que é basicamente isso que nós estudamos há muito tempo ao longo dos últimos meses. Né? Ele traz a unidade para a multiplicidade. O princípio antitético do bem é justamente aquilo que impugna sua própria definição, que é a multiplicidade e a diversificação. E Deus quis que todas as coisas se tornassem o mais possível semelhantes a Ele, que realizassem em grau supremo o bem uno, e isso imprimindo-lhes justamente o bem à medida e ordem. Então, veja, quando eu digo em Platão que uma coisa ela é semelhante a Deus, eu estou dizendo basicamente o seguinte: ela é perfeita porque ela emula a perfeição de seu Criador. E seu Criador é perfeito porque ele aponta para os modelos dos quais ele se vale. Então, a perfeição que nós encontramos nas obras do Criador demiurgo é o quê? É algo que, em última instância, aponta para o bem e para as formas. Leia-se aqui eidos, porque é delas que deriva a perfeição máxima. Então, a perfeição máxima do Criador é participada em relação a esses dois e transferida por meio dele de maneira perfeitíssima às criaturas, na medida do possível. Em raciocínio metafísico cristão, é basicamente isso que nós afirmamos, que todas as coisas remetem à imagem de Deus. É isto. Porque elas refletem a perfeição do Criador. Deus, pois, como aquele que realiza a medida suprema, e também o que realiza a unidade na multiplicidade, ou seja, que liga o uno e os muitos e o uno de maneira perfeita, deste modo, encontramos no Timeu o quê? Algo que é dito continuamente, mas também conceitual e expressamente insiste nisso numa passagem a qual já acenamos e que é oportuno reproduzir aqui, que é o seguinte: Deus possui de maneira adequada a ciência e ao mesmo tempo a potência para misturar muitas coisas na unidade e de novo dissolvê-las na unidade em muitas coisas. Mas não há nenhum dos homens que saiba fazer nem uma coisa, nem outra, e nem haverá no futuro. Porque o homem, ele só atua emulando, ele produz coisas, ele faz coisas, ele não cria coisas. E é isso que o nosso amigo Platão já queria dizer desde o princípio, e que lá em 1267 vai ser sintetizado no segundo capítulo da primeira distinção do segundo livro de Lombardo. O homem produz coisas, ele faz coisas. Criar pertence somente a Deus. Eu adoro isso. O meu trabalho é maravilhoso. Eu sinto muito prazer fazendo isso, diga-se de passagem. Então, por fim, naturalmente não há nenhum homem que por conta própria, ou seja, tornando a si mesmo como medida de todas as coisas, como dizia Protágoras, saiba ou possa fazer, ainda que de forma diferente, nem mesmo remotamente, apenas aquilo que Deus faz. Se quer agir bem, o homem deve fazer o que Deus mesmo, depois de ter criado os deuses, mostrou-lhes como modelo, e, portanto, imitar a potência atuada por ele na criação das coisas. Vale dizer, realizar a unidade na multiplicidade e assim produzir ordem e harmonia. E é esse justamente o modo segundo o qual Platão entendeu a justiça e a virtude. A saber,
como manifestações do nexo metafísico que unifica toda a realidade. Trata-se de uma interpretação daquilo que liga todas as coisas, da amizade e da comunhão, que fazem que o todo seja uno, proposta no seu mais alto grau da dimensão helênica. Ou seja, o atuar da perfeição da unidade e da multiplicidade é tangenciar de maneira sintética e harmoniosa o inteligível do material. E esta perfeição só pode ser mediante um princípio excelentíssimo que deriva sua ultíssima perfeição da beatitude por excelência e dos modelos perfeitíssimos da eternidade, dos quais, uma vez servido como inspiração, faz com que todas as coisas sejam perfeitas enquanto imagens de Deus, apontando para aquilo do qual ele se vale, arrojando tudo isso no todo. E isto, meu amigo, é a discussão de Platão. E para encerrarmos essa ultíssima nota de rodapé, nos diz o seguinte: o demiurgo faz aos deuses criados, né? O demiurgo ele ordena algo aos deuses criados. O seu poder, que ele convida esses deuses a imitar, consiste em traduzir o uno no múltiplo. Já em Górgias, ali em 507 a 508b, Platão dizia que céu, terra, deuses e homens são mantidos juntos pela ordem, pela sabedoria e pela retidão. E é justamente isso que faz do mundo um cosmo, e não uma desordem e desregramento. Exatamente nesse sentido, a tradição indireta concebia a atividade demiúrgica, dizendo que o Deus platônico sempre geometriza. Plutarco diz isto. E justamente nisto consiste a levar a unidade na multiplicidade. Então, os deuses para Platão, né, eles são criados. Eles passam a ser servos do Deus verdadeiro, que é justamente para ele demiurgo. Demiurgo instrui estes deuses. E esses deuses, eles operam segundo as ordenações deste Deus, levando a cabo, na ordem da realidade, aquilo que diz respeito a este Deus que se vale dos modelos eternos e perfeitíssimos. Perfeito? E assim, meu amigo, com muita alegria, nós finalizamos aqui nosso processo de 4 meses de estudos da metafísica platônica, que, de fato, você sabe muito bem que não encerramos, mas pelo menos num quadro generalíssimo e aprofundado, nós conseguimos contemplar aquilo que é próprio da obra platônica. Eu agradeço por você ter vindo até aqui. Eu vou encerrar agora a gravação para que nós possamos compartilhar isso com o pessoal depois. E eu espero que todos que venham a assistir esta aula, por mais que seja um recorte de um grande percurso que foi percorrido, venham a apreciar a beleza, a perfeição, por assim dizer, e também essa sensibilidade platônica ao mundo que nos cerca. Lhe vejo nas aulas, pessoal.